Doutor, começando de uma forma geral, né? Hoje, quais são as principais queixas aí entre pais, filhos? Quais são as maiores dúvidas sobre o problema? Bom, a gente, como eu estava te falando, tem tantos níveis de pai, né? O pai o pai até que ainda não nasceu o filho, o pai na gravidez, depois o pai quando nasce, pequeno, o pai depois quando ele vai tendo o filho maiorzinho, o pai adolescente, o pai do jovem adulto, e aí vai até o pai do filho lá que já está casado e ele continua sendo pai, né? Então, que papel que esse pai tem é o que ele quer saber, né? Que o quanto ele pode atuar, qual é a função dele. Essa é uma questão importante, porque, na verdade, a função pai, ela se dá ao longo da vida toda, assim como a da mãe. A única questão é que a da mãe, ela tem uma conotação emocional tão forte, ela é tão presente, ela tem um poder tão grande que o pai, muitas vezes, ele tem que batalhar para ser pai. Para ter um espaço. Para ter um espaço, e nem sempre isso acontece, né? E é porque tem toda uma questão da sociedade, depende extremamente desse vínculo da mãe, dele com a mãe do filho. Então, para ser pai é difícil, viu? Isso pode gerar problemas também no relacionamento entre pai e mãe, né, doutor? Não essa disputa, mas esse impasse aí no momento da educação dos filhos. É extremamente importante. Como o meu trabalho é justamente a questão do novo pai, da nova mãe, do novo homem, da nova mulher, questão do relacionamento homem-mulher, o filho é um elemento importantíssimo para essa estabilidade ou instabilidade da relação homem-mulher. E realmente, dependendo de como é esta mulher, que é mãe desse filho, é que vai se instalar, vai se desenvolver essa relação pai-filho. E hoje é interessante também que aumenta cada vez mais o número de casais sem filhos, né, que optam por não ter filhos, né, doutor? Pois é, fica uma relação que por um lado, ela fica bastante marcada pela questão homem-mulher, né? Então, isso às vezes opta por não ter filhos, até porque cada um já teve os seus, ou porque um deles já teve os seus, e aí entra esse terceiro, é o terceiro do outro, e tem aqueles que são de primeiro casamento e optam por não ter. Então, é muito interessante porque são dinâmicas, são grupos, né, grupos familiares diferentes e que eles vão se estabelecendo e interferindo demais. O filho, a gente vê em primeiro casamento, principalmente em primeiro casamento, onde ninguém tem filho, é uma relação. Entra um filho na história, é outro casamento, mudou. E, claro, com todas as interferências e as solicitações, e até traz de volta os traumas que cada um tem dentro de si. Então, por exemplo, aquela mãe mais insegura, aquela mãe que precisa ter posse, aquela mãe que precisa se provar como capaz, muitas vezes ela impede desse pai chegar perto. Por um outro lado, um pai que tem um relacionamento homem-mulher, está muito envolvido. Estou dando alguns exemplos, né? A gente no consultório tem tantas variações, esse tempo todo que eu já trabalho, sempre me vem à mente uma série de problemas. Então, muitas vezes esse pai está excluído da relação homem-mulher. Não é só que ele está excluído da relação com o filho. Ele que tinha um tipo de relação com esta mulher, quando chega alguém, esse alguém toma conta. E precisa, né? Esse filho precisa de alguém que cuide, ele é dependente, ele tem alguém lá disponível, muito disponível, que é a mãe, e muitas vezes esse homem entra em crises, às vezes muito, muito sérias.
Então, esse terreno, relação pais e filhos, é um terreno muito, muito especial e ele gera muitos conflitos e muitas vezes demanda muitos cuidados da gente como psicoterapeuta, né? Doutor, e quando acontece isso, né, essa exclusão dos pais, do pai, né, isso pode ter reflexos futuramente no comportamento do filho? Ah, sim, porque é um modelo. Na verdade, tudo que pai e mãe faz é modelo, né? Acaba sendo. Então, por exemplo, eu estava me reportando mais a esse primeiro momento, mas às vezes eu recebo homens mais velhos, assim, já adultos, já numa faixa mais. Já estão num casamento já como homens adultos. E eles se percebem agindo com a mulher em função de como o pai agiu com a mãe. Então, por exemplo, né, um homem se percebe mais violento em relação à mulher porque ele viu a mãe sendo violenta com o pai e ele queria ser um homem diferente para com a mulher. Então, e isso é um dos exemplos, né? Então, a gente tem o que ocorreu com os pais de cada um vai interferir diretamente em como vai se configurar a relação desses pais nesse casamento novo, né? É complicado. Eu entendi o seu gesto aí. É mesmo, na verdade, cada um carrega essas imagens do pai e da mãe que teve. Essas imagens elas vão configurando um jeito de ser. E o mais importante é que nem sempre esse jeito de ser pai vai ser como o pai dele foi. Pode ser que seja o oposto do que o pai dele foi. Então, e isso, a mulher, ela não vai entender nada, né? Porque isso tudo está lá lá dentro dos aspectos mais íntimos e às vezes até mais inconscientes, ele nem percebe, só vai perceber ao longo de um trabalho psicoterapêutico que a gente vai aprofundando. E aí, de repente, a mulher diz, mas eu casei com um homem e agora que tenho um filho, eu tô com um outro tipo de homem. Então, a relação homem-mulher, ela é muito rica, porque ela traz uma série de contextos, que são os contextos de lá, daquele homem e mulher. Ele sofre a interferência da geração seguinte, que é dos filhos, e ele sofre diretamente a interferência das gerações anteriores de como cada um foi, inclusive essa mãe, o pai que ela teve. Doutor, isso é tratável? De repente o pai que teve um pai agressivo e traz, né, esse trauma, esse estigma aí para o relacionamento atual. Tem tratamento para isso, doutor? Dá para modificar o comportamento de um pai como esse ou não? Olha, eu digo assim que o primeiro passo é ele poder chegar ao terapeuta, a gente, né? Conhecer o problema. E aí poder dizer, olha, eu quero tratar isso. Na hora, ou eu posso tratar isso, ou até às vezes a minha mulher mandou eu tratar isso, porque a mulher é boa nisso, né? É ela que insiste lá e fica... ela que consegue enviar o seu parceiro para um trabalho terapêutico. A partir daí, isso não quer dizer que só essa consciência do fato vai mudar. É claro que não. Porque aí está vinculado toda a estruturação da construção do papel de homem, do masculino, que é a especialidade minha, que é construção do masculino, principalmente no homem hoje que sofreu essa interferência nos paradigmas que o que ele recebeu do pai
é diferente do que ele está sendo agora. O outro é o que recebeu do avô e que interferiu no pai. A gente tem algumas gerações sofrendo essa transformação da relação homem-mulher. Então, esse homem que chega lá, começa a entender comportamentos, eles não são fáceis de mudar, porque o comportamento você pode até exteriormente mudar, né? Quer dizer, tá bom, então eu sou mais educado, legal. Então eu não vou xingar, legal. Mas não é só isso, né? A mudança tem que ser bem mais profunda, e aí conforme o homem vai entrando em contato com essas questões e vai associando que ele está sendo assim, porque é assim que ele acha que ele vai ser um homem, ou igual ao pai, ou melhor que o pai, ou diferente do pai, o que for. E aí, conforme ele vai percebendo, ampliando, ele vai se apossando de uma identidade, no caso que você está falando, uma identidade de um homem mais saudável, né? Um homem mais saudável, né?